Torcedor colorado, se inscreva no canal. Bom, Guerrinha, o Inter tem o Santos domingo, né, Guerrinha? Eu acho que é um arremedo de Santos, né, Pedro? Porque o Santos ontem foi eliminado da Sul-Americana, né? Perdeu para o Libertad no Paraguai, 1-0, ficou fora. E sobrou para o Santos o quê? Sobrou um confronto duríssimo na quarta-feira na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, que é a única forma que ele tem de salvar o ano. O Campeonato Brasileiro não tem chance, então ele vai ter que preservar jogadores para enfrentar o Atlético Paranaense no meio da semana. O que significa isso? Que o Inter tem uma boa chance de fazer um resultado positivo na Vila Belmiro, aonde o Inter geralmente, o Inter e a maioria dos clubes, né, acabam tendo enormes dificuldades. Mas eu acho que desta vez pode dar samba. Eu penso que o Diego vai repetir a formação do meio-campo, não há motivo de... E olha que eu não sou um fã, né, de Lindoso e Dourado juntos, nada disso. Mas esse é o tipo do jogo que primeiro tu defende, primeiro tu não leva o gol, e depois tu tenta fazer o gol para conseguir a vitória. Tem uma segunda boa notícia, fala. Notícia do que você está dizendo, Guerra, que a possibilidade de o Santos preservar jogadores pelo jogo que logo adiante pode lhe valer o ano, né? A sequência na Copa do Brasil, mas mesmo quando faz essa preservação, não muda o desenho do time, Guerrinha. Então o Santos vai jogar depreciado, digamos, com jogadores que não são os titulares, mas com o mesmo desenho ofensivo, o que em tese aumenta a possibilidade do Inter de se defender bem e de contragolpear para poder fazer a sua vitória. E o Inter acertou agora a forma de jogar, né? Agora tem uma estrutura que lembra de alguma forma aquilo que era feito com o Abel, e tem o acréscimo. A coisa mais importante do Inter, além da estrutura, é o Tyson, né? Jogador Tyson... bom, impressionante como melhora time, né? Que coisa incrível essa coincidência, né? Jogador bom, melhora o time, né? Mas é que, Pedro, a discussão sempre, a gente tende a avaliar individualidades, né? É mais fácil, né? E, ao mesmo tempo, mais complicado. Mas vamos lá. Se Lindoso e Dourado fizeram 3 peças jogarem mais, acabou a discussão. Acabou, claro. Porque o que interessa não é isso, né? O que interessa é o processo coletivo. Se o processo coletivo é melhorado com a escalação de um jogador, acabou. Mas eles fizeram de peças, né, Pedro? Eles auxiliaram, Leonardo, 3 jogadores que estão à frente deles. E um que está atrás. E um que está atrás, que é o Cuesta. E um que está atrás. Então tá justificado. Mas eu sou apaixonado pelo Lindoso. Na real, a gente tem que ser muito correto com o Lindoso. O Lindoso melhorou o time do Inter. É simples. E não foi criando, não foi dando passe, não foi... É outra discussão. A discussão é são 11 caras. Tem jogador com rótulo que, por vezes, ele começa a jogar bem, mas como ele já está rotulado, entra assim, não, mas ele fez aquilo ali porque o outro errou, não foi acerto dele. E isso não vale para qualquer tipo de debate. E isso já aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo daqui para frente. Tem rótulo que é colocado em jogador que mesmo quando ele supera um momento ruim, e eu penso que o Lindoso seja desses casos. O Lindoso pode fazer 2 gols de bicicleta que vai dizer o seguinte, mas um passou por baixo das pernas do goleiro. Ele tem meio que um rótulo por vezes. Mas o Potter fez uma definição que eu achei muito interessante. Obrigado, Pedro, por me elogiar. São milhares de pessoas ouvindo um elogio teu, e isso para mim é muito importante. Eu tenho no público externo e interno. Inclusive o Toigo está ouvindo, mas mesmo que não seja sincero, né, Pedro? Não quero dinheiro, Pedro. Faz não quero dias dinheiro. Que tu não quer. Eu não quero dinheiro, isso é um blefe, claro. O Pedro não me elogia. Deixa eu só dizer o seguinte, o Lindoso melhorou o time do Inter sem ter recursos técnicos, assim, admiráveis, mas ele tem um posicionamento... Mas, Pedro... ele tem um posicionamento junto com o Rodrigo Dourado, que protegeram a defesa e auxiliaram o ataque. Quer dizer, o Tyson não tem que voltar para marcar, a bola está lá na frente. Esse Internacional não vai parar ele não vai ficar só ganhando, né? E metendo 4 nos times. Ele vai perder uma partida com o Dourado e com o Lindoso. Aí nós vamos ter que olhar para a partida para entender por que o Inter perdeu a partida com o Lindoso e com o Dourado. Certo? Quer ver uma coisa? O Patrick jogou menos contra o Fluminense do que ele jogou contra o Flamengo. Jogou menos. Sim, mas o Patrick no Maracanã ele jogou mais. Beleza, aí que tá. Então a gente tem. Então que a gente ache que numa partida, se os dois não funcionarem, beleza. Mas vou lembrar uma coisa. Quando apertou em Inter e Fluminense, um deles saiu.
Foi quando o Inter conseguiu a vitória, inclusive. E o Inter vai pra cima com os melhores jogadores pra fazer aquilo que critica eles naquele momento que era fazer gols, aí beleza. Agora, eu não posso, como diz o Guerrinha, eu não posso brigar com o que eu tô vendo. Mas eu não posso brigar com os meus olhos. Enquanto eles estavam em campo protegendo, enquanto eles estavam em campo, Leonardo, protegendo os outros jogadores e dando a oportunidade de eles chegarem na frente, que Léo fez 2 gols. Sabe o que eu acho bonito dessa situação, Léo? Até agora, só pra comentar, juro mesmo. Só que eu acho bonito disso ter ocasionado uma outra coisa, que o problema do Inter era ofensivo. Lembra? O Inter não faz gol, o Inter não faz gol, o Inter não faz gol, o Inter não faz gol. Aí entra um volante. Aí, claro que é específico pensando numa partida, contra o ataque mais poderoso do Brasil, ou um dos mais, né, que é o do Flamengo. E aí, esse jogador defensivo, que só tem a bola aérea de ataque como alguma potencialidade, que o Lindoso tem isso, né? Faz com que outros jogadores se tornem mais ofensivos. Eu acho isso muito bonito no processo coletivo. Potter, que regozijo para nós volantistas, Pedro Ernesto. Guerreiro convocado? Guerreiro convocado. Marcos Bertoncello acaba de dividir conosco. O técnico Gareca lá da seleção peruana anunciou os convocados para as eliminatórias. Guerreiro foi convocado. O Gareca foi perguntado sobre a não liberação do Inter e aí ele desconversou. Diz que conta com o Guerreiro para as eliminatórias. Um jogo só. No caso do Grêmio, Bagé, só para não perder o gancho da convocação, eu até escrevi sobre isso hoje. Eu estava dando uma olhada nos jornais lá da Colômbia e a Colômbia vai jogar contra a Bolívia, o primeiro dos 3 jogos das eliminatórias. E a ideia do Reinaldo Rueda é montar para esse jogo na Bolívia uma seleção com os caras que estão em atividade no país e os da América do Sul. E aí incluiria Borja e o Campas. E subir com esses jogadores para Santa Cruz e ir com esses jogadores para Santa Cruz de la Sierra e se instalar lá a partir do dia 27. Ele convoca dia 24 e viajaria dia 27. Dia 27 é véspera do jogo contra o Corinthians. Então o Grêmio tem que ficar atento a isso, que se eles forem convocados, a Federação Colombiana vai querer que eles estejam em Santa Cruz de la Sierra no dia 27. Deixa eu voltar para o gancho do Internacional em relação a um detalhe que chama contexto, que no futebol faz muita diferença. Tudo que o Potter disse sobre haver Lindoso com Dourado e o Inter fazer tabela 4 é absolutamente verdade, embora 2 dos 4 do segundo jogo já não tivessem juntos Dourado e Lindoso. Mas aí é filigrana. Mas ao mesmo tempo em que o contexto recente é de o Inter encaixar com Dourado e Lindoso, o contexto de Abel Braga, o Inter encaixa quando o Edenilson vem ser segundo volante, quando o Patrick vai jogar de um lado e o Caio Vidal do outro. E o Praxedes entra para fazer função de armador. Então veja que a verdade absoluta não está. Não, o Edenilson você solta para o jogo, porque aí ele vira genial. Né? Não, no Campeonato Brasileiro... Sim, mas, Pedro, no Campeonato Brasileiro, o Praxedes tanto foi diferente que hoje é um dos grandes jogadores do Bragantino. O Inter tem que fazer quase uma doação pela dificuldade financeira, né? Ganhou o Tyson, né? Ganhou o Tyson, perfeito. Mas o Edenilson, Léo, veio ser segundo volante, com toda a liberdade para chegar na frente, mas ele veio ser um jogador que passava a jogar mais para trás. Ele não jogava na mesma posição que joga hoje. Não, pelo amor de Deus. Ele não joga na mesma posição porque hoje o Edenilson está ocupando um flanco mais à direita. São sistemas mais diferentes. Avançado, muito mais adiantado. Mas não tanto. No Maracanã foi muito mais avançado. Não, mas aliás, desculpa, no Beira-Rio, Léo, tu viu o trabalho do Cristiano Munari. No Beira-Rio, o Edenilson, na média, foi o jogador mais avançado do Inter. Mais do que o Yuri Alberto. Sim, é que nessa ideia do Aguirre, que ele usa os 2 volantes na frente da área alinhados, tá? E uma linha de 3, o Edenilson fica mais à direita, mas o vai e vem que ele faz, o área a área, ele é parecido. Um pouco mais pelo flanco com o Aguirre, mas fazendo pelo meio com o Abel. Com o Abel, o Praxedes também fazia essa função. Porque aquela ideia do 4-1-4-1 que o Tite, né, fez muito bem no Corinthians, que tu tem uma figura de um segundo volante que infiltra, era o Paulinho no Inter, o Edenilson, e tu tem um meia de origem que também ocupa esse espaço de intermediária, no Corinthians, Renato Augusto, um meia de origem, e no Inter, o Praxedes. Sim, mas Lindoso e Dourado, nesse contexto, Léo, Lindoso e Dourado foi uma dobradinha que não se afirmou, justamente porque no lugar do que hoje seria o Lindoso, porque o Dourado foi titular, havia outros jogadores. Caio Vidal, Praxedes, era diferente o formato. Não adianta você dizer pro Lindoso, vai ser segundo volante. Sim, mas é uma função que eu não sei fazer.
era diferente, eu vou te dizer o quanto não funcionou com o Abel. Inter e Vasco, segundo tempo, que o Abel coloca o Lindoso e é aquele filme de terror. Mas com o Cudê, e aí por isso ficou muito marcado Musto e Lindoso, Dourado e Lindoso, o Cudê queria que o Lindoso jogasse. Como tu é viúva do Cudê, tu lembra dele? Tu deve dormir pensando Não caia nele. na provocação, Léo, não caia na provocação. chato, Cudê, careca. O Léo, eu não sei se o Léo é fã, mas se for... Ele tá criticando o Cudê, tá dizendo que é melhor o sistema agora? Já tá com a passagem para Vigo comprada? Eu vou fazer a conexão Vigo-Charlotte, tá? Nas minhas próximas férias. Isso. Te diverte, né, sacana? Mas Ele tem foto do Ramírez ali naquela parede, só que do outro lado, a câmera não mostra. Não mostra, vou virar aqui. Não vou virar nada, a foto é minha. Mas enfim, o Lindoso com o Cudê queria que ele jogasse numa linha de 3 à frente do primeiro volante, não é a dele. Recuando no tempo, Maurício, aquele Botafogo que jogou contra o Grêmio na Libertadores 2017 e deu um trabalhão pro Grêmio, ele tinha como dupla de volantes Lindoso e Matheus Fernandes. Ou seja, não é estranho pro Lindoso fazer essa função alinhado com outro volante. Mas quem saía mais era o Matheus Fernandes, um jogador mais leve, inclusive, na compreensão física. Mas tudo bem, eu só quis lembrar, Léo, é que no contexto do momento anterior, Dourado e Lindoso não se estabelecem porque funciona melhor o time do Inter sem um desses dois jogadores. No contexto de agora, agosto de 2021, funciona com esses dois, porque há liberdade para o Cuesta, liberdade para o Tyson, para o Edenilson. É uma liberação. Como é sábio, Maurício Saraiva. Obrigado, Pedrinho. De que ele está aderindo ao volantismo? Pedro? Não é verdade. Ele era volante. Não me interprete equivocadamente. Maurício, ele não admite, mas eu estou vendo que ele está se convencendo. Maurício era volante, gente. E o Pedro botou o nome do gato dele de Pepe Guardiola. Essa é a vida real do programa. Maurício. Eu agradeço o Maurício sempre. Eu vou agradecer pro Pedro, porque eu debato com o Maurício e diz assim, como é sábio o Maurício. E eu sou uma naná.